Olá, pessoal! O tema da nossa aula de hoje é sequências e progressões aritméticas, capítulo 22 do seu livro 5. Bom, pessoal, uma sequência é uma lista ordenada de números, onde cada um deles ocupará uma posição. No caso, o primeiro elemento será chamado de A1, o segundo elemento de A2 e assim por diante, até o elemento da enésima posição, que será chamado de AN. Então, generalizando, nós temos aí uma sequência de N elementos, ou no caso, N termos, onde nós vamos ter aí o A1, o A2, o A3, até o AN. Exemplos. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, é uma sequência de números naturais. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e assim por diante, nós temos aí uma sequência de números pares. Então, isso são exemplos de sequências numéricas. E uma sequência muito especial, né, que nós vamos ver agora, é a progressão aritmética, conhecida como PA. Ela é uma sequência de números onde a diferença entre dois termos consecutivos é sempre a mesma. Então, essa diferença constante ela é chamada de razão da PA e nós vamos denominar pela letra R. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, 1, 4, 7, 10 e 13 é uma PA de 5 termos, cuja razão é 3. Então, nós vamos dizer que o R é igual a 3. Como nós encontramos essa razão? É só fazer a diferença de dois termos consecutivos. Então, eu posso fazer 4 menos 1, ou 7 menos 4, ou 10 menos 7, ou 13 menos 10. Segundo exemplo, 5, 10, 15, 20 reticências. É uma PA infinita, cuja razão é 5. Então, novamente, para encontrar essa razão é só fazer o quê? 10 menos 5, ou 15 menos 10, ou 20 menos 15, ok? Terceiro exemplo, 0, menos 2, menos 4 e menos 6. É uma PA de 4 termos, cuja razão é menos 2. Então, no caso, nosso R é igual a menos 2. Como vamos fazer essa razão? Calculando a diferença aí entre dois termos consecutivos. Então, vai ficar menos 2 menos 0, que dá menos 2. Ou posso fazer menos 4 menos menos 2, que vai ser menos 4 mais 2, que também dá menos 2. Ou menos 6 menos menos 4, onde será menos 6 mais 4, que também vai dar menos 2, ok? Então, agora nós vamos falar da classificação da PA. São 3 classificações que a gente tem. Primeira, crescente, onde cada termo é maior que o anterior. No caso, essa razão ela será positiva. Vamos ver um exemplo. 1, 4, 7, 10 e 13 é uma PA crescente, pois a razão é 3. Então, sempre que a razão for positiva, no caso, essa PA, ela é crescente. Decrescente, quando cada termo é menor que o anterior, então, nesse caso, a razão vai ser negativa. Vamos ver um exemplo? 0, menos 3, menos 6, menos 9, menos 12 é uma PA decrescente, porque a sua razão é menos 3. E a PA constante, onde cada termo vai ser igual ao anterior, porque a sua razão é nula, ou seja, a razão vai ser igual a 0. Então, aqui um exemplo, 2, 2, 2, 2, 2 é uma PA constante, pois a sua razão é 0. Agora, nós vamos falar do termo geral da PA, que é dado por AN igual a AP mais N menos P vezes R, onde AN é um termo da PA, tá? E o N é a posição desse termo. O AP é um outro termo da PA, e o P é a posição desse termo. E o R, como vocês já sabem, é a razão dessa PA. Então, vamos ver aqui um exemplo de como utilizar essa fórmula. Determine o oitavo termo de uma PA. Então, aqui será o nosso AN, que, como é o oitavo termo, nós vamos chamar de A8, que é o que nós queremos descobrir. O primeiro termo é 5, no caso será o nosso AP, onde nós vamos chamá-lo de A1. E a razão é 4, ou seja, o R vale 4. Então, nessa nossa fórmula, nós vamos trocar ali o N pelo 8 e o P por 1. Então, ficará assim, ó.
A8 igual a 1 mais 8 menos 1 vezes R. Agora nós vamos substituir pelo que o problema está nos dando, tá? Mas antes disso, vamos resolver esse parênteses aí, ó. 8 menos 1 dá 7. Então, ó, A8 vai ser igual a 1 mais 7R. Repare que sempre que você montar essa fórmula, sabe o que vai acontecer? O resultado ali do que está fora, no caso ali o A8, esse númerozinho de baixo, vai ser sempre a soma desses dois números que estão ali dentro. No caso, o 1 e o 7, vai dar 8. Se ele fora fosse 9, teria que ser uma soma ali dentro que também desse 9. E assim sucessivamente. Conforme vocês forem fazendo outros exemplos, vocês vão ver que isso vai sempre ocorrer, tá? Então, substituindo agora o A1 e a razão, nós vamos ter aí 5 mais 7 vezes 4. 7 vezes 4, 28. 5 mais 28, 33. Então, esse é o valor do nosso A8. Essa fórmula do termo geral também é muito comum ser encontrada aí na internet, nos livros, como sendo a fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Só que, escrevendo nessa fórmula, você limita o seu problema a utilizar apenas o primeiro termo da PA. E às vezes, o problema ele te dá, por exemplo, te dá o 10º termo e pede para você descobrir o 15º termo. Então, quando a gente generaliza a fórmula usando a N e a P, você pode fazer isso para qualquer termo dado. Agora, quando a fórmula está como essa de baixo, a N igual a 1 mais N menos 1 vezes R, você se limita a utilizar apenas o primeiro termo da sua PA, tá bom? Então, nessa forma que colocamos aqui, a gente está generalizando para você utilizar qualquer termo da PA dado e descobrir qualquer termo que o problema está pedindo, ok? Então, agora nós vamos falar sobre a soma dos termos da PA. A soma é dada pela fórmula Sn igual a 1 mais An vezes N dividido por 2, onde o A1 é o primeiro termo da PA, o An é o último termo da PA e o N é a quantidade de termos, ou seja, a posição do An. Então, vamos ver aqui um exemplo. Calcule a soma dos 20 primeiros termos da PA, 5, 8, 11, 14, 17. E é uma PA infinita, só que eu quero a soma apenas dos 20 primeiros termos. Então, galera, nós vamos chamar aqui, ó, a razão, né? Primeiramente, descobrindo a razão, 8 menos 5 vai ser 3. O A1 é o primeiro termo, então o A1 é 5. E nós precisamos agora do último termo, que a gente quer calcular a soma de 20 termos. Então, o último termo vai ser o quê? O A20. Então, eu vou calcular com A1 mais 20 menos 1 vezes a razão, ou seja, vai ser A1 mais 19R. Olha aqui acontecendo novamente, ó, 1 mais 19 dá 20. Repare que aí eu utilizei o A1, mas eu poderia ter utilizado o A2, aí seria A2 mais 18 vezes R. Eu poderia ter usado o A3, aí seria A3 mais 17 vezes R. Poderia ter usado o A4, aí seria A4 mais 16 vezes R. E assim sucessivamente, galera. Ali, essa fórmula é livre para você usar qualquer termo da sua PA. Então, substituindo aí, então, o A1 pelo 5 e o R por 3. Nós vamos ter 5 mais 19 vezes 3. 19 vezes 3, 57, mais 5, 62. Feito isso, agora nós vamos calcular a soma dos 20 primeiros termos. Então, vai ser S20 igual a 1 mais A20 vezes 20 sobre 2. Nosso A1 vale 5, nosso A20, 62. Então, 5 mais 62 vai dar 67. Vezes 20 dividido por 10, nós vamos ter aí 670. Ok, galera? Então é isso. Agora é com vocês. Vou deixar para vocês praticarem exercícios conceituais das páginas 409 e 412 do seu livro 5. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários e nos vemos na nossa próxima aula, no nosso próximo TD. Beleza, galera? Um beijão e tchau, tchau!